ao vivo. Pera aí, deixa eu ver quando começar a aparecer pessoa. Agora. Já tem gente, já. 2 pessoas. Pessoal, boa noite, né? É um prazer estar com vocês nessa noite. Eu confesso que eu recebi o convite bem em cima, né? Mas estar com vocês, né? Participar de uma reunião com o povo de Jardim Peri é sempre um privilégio muito grande. É uma pena realmente que a gente não possa estar presente com vocês, porque isso seria sensacional. E enquanto o pessoal está entrando aí, né, a gente vai dar só um tempinho, só uns 2 minutinhos para você não só entrando, mas convidando quem você quiser. Na chamada eu disse para convidar os amigos e a pessoa que você quer bem, mas você pode convidar também seus inimigos, a pessoa que você não quer tão bem assim, chama eles também para participar com a gente dessa live através do Facebook nessa noite, tá bom? E já a gente vai dar prosseguimento para a gente não demorar muito nessa noite, tá bom? Eu vou, enquanto você está chegando aí, enquanto a pessoa está chegando na nossa salinha aí, a gente vai cantar uma música, tá bom? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Amém. Um Deus que não desiste de nós louvamos a Ele por isso, né? Porque por todas as nossas falhas, haveria infinitos motivos para Deus Ele realmente desistir de quem somos e de continuar, né, sendo chamado de nosso Pai. Eu queria convidar vocês que já estão conosco, em primeiro lugar, muito obrigado, tá? Muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Eu não vou citar os nomes das pessoas, porque eu estou num celular, a gente não está com o notebook, então eu não sei exatamente quem são todas as pessoas que estão conosco, mas seja muito bem-vindo, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida nessa noite. E eu queria te convidar, você que pode aí, né, para que você não seja tomado pela atenção de outras coisas, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo carinho que o Senhor tem tratado a cada um de nós, pelo teu cuidado com cada um de nós nesses dias, sobretudo nesses dias que são maus do ponto de vista da medicina, e o Senhor tem cuidado dos teus filhos, mesmo que alguns de nós nessa noite inspirem muitos cuidados especiais, como nosso irmão Cleto de Cuiabá, alguns aqui da Casa de Oração e amigos da Casa de Oração também de Baeta Neves, e certamente muitas pessoas aí de Jardim Peri, como a Suelen, o Adilson, toda a família, e muitas outras pessoas que nós não vamos citar, mas precisam dos seus cuidados especiais. Abençoe a cada uma delas, abençoe a vida delas. Coloca a sua mão, ó Pai, para que esse mal ele possa ser tirado em nome de Jesus e que logo, logo eles possam se restabelecer e lembrar em ações de graças daquele que lhes deu mais uma vez a oportunidade de estarem vivos, respirando. Esse é o desejo do nosso coração. Que todos aqueles teus servos e aqueles amigos que estão conosco nessa noite, que eles possam aprender a respeito e através da sua palavra, e que o Senhor fale conosco através dela. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Queria cantar uma música agora, nessa noite. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca cantei essa música em lugar nenhum, né? E eu vou cantar ele essa noite aqui. E é até pior, né? Porque vai ficar gravado, então se a gente errar fica muito ruim. Mas essa música, como aquela música que a gente canta, eu hoje estou bem, mas já estive mal, eu aprendi ela também com o vendedor de churro da rua, né? O camarada que vende churro, o cara que vende ovo, de vez em quando ele passa, e ele passa com essa canção aqui. E eu queria cantar um pouco essa música com vocês. Se a gente errar em alguma coisa, vocês me permitam, aperfeiçoem e depois me ensinem, tá bom? É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes de abraço e perdão. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar nosso irmão. É bom lembrar que temos que ser um com o outro, ajudar, tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois essa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, para que você atira a pedra em quem Jesus amou,
já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Prenda com Jesus, estenda sua mão. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar. Tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, para que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda sua mão. Deus cura o pecado e apaga a cicatriz. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Agora, vou dar uma viradinha aqui no celular, né? Pra vocês verem uma coisinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cumprimenta esse povo. Boa noite. Boa noite, igreja de Jardim Peri. Saudades. Tem até um camarada aqui, ó, que está aqui também deitadinho no chão, né? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu acho que daqui a pouco, né? Daqui a algum tempo, nós vamos ter que mudar um pouquinho o nosso jeito de reunir, de estar. A gente vai estranhar muito quando essa pandemia passar e a gente for de novo para os cultos na casa de oração, né? Eu acho que o pessoal vai ter que mandar a gente sair do cobertor, vai ter que mandar a gente ficar quieto, parar de fazer algumas coisinhas, que a gente perdeu muito costume, né, com relação a isso. Mas fica à vontade, fica no seu cobertorzinho, fica na sua caminha, no seu sofazinho. Só presta atenção que a gente vai trazer um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, né? E eu sei que possivelmente o Célio esteja conosco nessa noite, o Aguimar também está com a gente, né? O Carlinhos. E essa mensagem que nós vamos trazer nessa noite é exatamente uma mensagem que nós pregamos ontem à noite. Nós pregamos para a igreja lá de Minas Gerais, de Quitandinha. Havia muita gente do Brasil inteiro, a Neirinha estava cantando, o Ozeir estava. E foi feito um pedido para nós, para que nós trouxéssemos exatamente a mesma mensagem, tá? Então você vai ouvir aí, você que já ouviu ontem, para você vai ser muito familiar. E aí é até bom que você anota mais algumas coisinhas, e aí você pode passar para frente e pregar, viu, Sérgio? Você pode pregar onde você quiser essa mesma mensagem, tá bom? A palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 5, ela diz o seguinte: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o dito ou a palavra do Senhor. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. A King James, ela traz o seguinte: com quem Yahvé dialogasse face a face. Há alguns anos atrás eu lia um dos livros, de quase todos que eu li, do Max Lucado. E Max Lucado, ele dizia naquele livro que algumas lápides em cemitérios, alguns escritos naquelas lápides, naqueles túmulos, chamavam muitíssimo a atenção dele.
e que tinha um cemitério perto da casa dele, que uma certa vez ele entrou lá, e lá há a sepultura de uma mulher chamada Grace Smith. E Marcos Lucado, ele diz que aquela mulher, ela foi casada, ela teve 2 casamentos, e os seus 2 maridos, ou o marido com quem ela estivera por último, e o ex-marido, eles se uniram e eles colocaram uma lápide. Eu não sei se eu posso chamar de em homenagem a ela ou se para tristeza dela. E a lápide lá no cemitério, no túmulo daquela mulher, da Grace Smith, estava escrito o seguinte: dorme, mas não descansa, amou, mas não foi amada, tentou agradar, mas não foi agradada, morreu como viveu, sozinha. Eu fico olhando, e Marx, ele, enquanto escrevia o capítulo do livro dele a respeito dessa lápide, dessa mulher, eu fico olhando e eu fico me perguntando o que é que aconteceu na vida dessa mulher para que lá no seu túmulo houvesse frases como amou, mas não foi amada, tentou agradar, mas nunca foi agradada, morreu como viveu, sozinha. O que existe por trás da história dessa mulher, né? E quando eu leio o texto que eu li hoje, Deuteronômio 34, o verso 5 e o verso 10, eu estou olhando exatamente para aquilo que está escrito a respeito de um homem, de um grande servo de Deus chamado Moisés. E o que está escrito sobre ele é: Moisés, servo do Senhor, homem que tinha tanta intimidade com Deus, que era tão especial, que era tão maravilhoso o contato e o convívio de Deus com aquele homem, que a palavra de Deus diz que nunca mais houve alguém que tivesse tanta amizade com Deus como esse homem chamado Moisés. E assim termina o livro de Deuteronômio, né? Que histórias diferentes, que paralelos tão longes, né, um do outro, né? E eu começo a olhar para esse livro de Deuteronômio, e esse livro, para você que não é tão familiarizado assim com a palavra de Deus, esse livro ele é considerado para Israel, e ele é traduzido exatamente dessa forma para nós. Deuteronômio é literalmente a segunda lei. Se Deus dá uma lei lá no Êxodo, ele dá uma outra lei no livro de Deuteronômio. Em Êxodo 20 ele dá a primeira lei, em Deuteronômio ele torna a reproduzir essa mesma lei. E esse livro, ele contém as 3, ou segundo alguns estudiosos, as 4 últimas mensagens completas de Moisés às portas da terra de Canaã. E Moisés, ele está ali, falando para aquele povo, dizendo a eles muitas coisas que era absolutamente necessário que eles soubessem. Entre elas, ele chama eles e fala assim para eles no capítulo 30, olha, eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele diz, olha, escolham a vida para que vocês vivam. É assim que Moisés diz a eles, né? Esse livro, para o povo judeu, ele é tão extraordinário que Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 7, contém aquilo que eles dizem, eles chamam de Shema, que é a primeira coisa a ser lida em qualquer sinagoga num culto judeu. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, um livro para eles, que compõe o 5º livro ali do Pentateuco, da Torá deles, é um livro absolutamente especial. E para nós, é um livro que traz muitas coisas maravilhosas, né? Apesar de ser um texto bonito, né? De trazer frases extraordinárias sobre a vida de Moisés e a despedida dele, ao mesmo tempo também é um texto muito duro,
Porque no capítulo 2 e no capítulo 3, Moisés, ele diz a Deus assim: Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Eu sonhei com essa terra, né? E ele começa a conversar com Deus, o seu pai, aquele com quem ele tem tanta intimidade, dizendo assim: Senhor, me deixa entrar. E Deus vira para Moisés e diz assim: olha, Moisés, não fale mais sobre esse assunto comigo. Eu não vou conversar mais com você. E no capítulo 34, no verso 4, Deus ele leva Moisés até o cume do Monte Pisga e ele leva Moisés a fazer uma viagem. E Moisés, ele enxerga toda a terra que Deus havia prometido para eles. É interessante que isso não era possível a olhos nus, a olhos humanos. Moisés, ele não teria condição de ver a terra do extremo norte até o extremo sul, do leste até o oeste. Então o que Deus faz? Deus leva ele numa viagem transcendental e ele consegue ver todos os lindos lugares que havia e que Deus havia prometido para ele, dizendo simplesmente que era a terra que manava leite e mel. E no versículo 4, Deus ele vira para Moisés e ele fala o seguinte: Moisés, eu te faço ver essa terra com os seus próprios olhos, porém nela você não entrará. Duro, né? Parece arbitrário, parece arrogante da parte de Deus, a maneira que Deus tratou Moisés. Mas eu sempre gosto de pensar numa segunda opção. Eu gosto muito de pensar, embora a Bíblia não me dê esse material para isso, mas eu gosto muito de pensar que pela intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés foi chamado por Deus até lá, ele viu a terra e só talvez, Deus tenha se virado para ele e perguntado a Moisés assim: Moisés, você quer entrar na terra com eles ou você quer vir comigo? E talvez Deus tenha apresentado um pedacinho só do céu, do Éden celestial. E Moisés então olhou para aquela visão de Deus, para a glória de Deus, para o futuro que receberão aqueles que foram fiéis a Deus. E Moisés ele tenha dito a Deus assim: Senhor, deixa a terra para eles e eu quero ir com o Senhor. E a Bíblia diz que ali, naquele momento, Deus ele levou Moisés com ele. Eu queria deixar com vocês, a respeito desse texto, um tema. Vendo essa lápide da Grace Smith: dorme, mas não descansa, amou, mas não foi amada, tentou agradar, mas não foi agradada, morreu como viveu, sozinha. E a história de Moisés, nunca houve ninguém que houvesse tanta intimidade com quem conversasse com Deus face a face como esse homem. E diante dessas duas histórias, desses dois desfechos, eu queria te fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que é que te define nessa vida? Quando alguém olha para você e alguém pergunta para você assim: Aguimar, quem é você? Qual é a sua resposta? O que você diz para a pessoa? Quando alguém chega para o Milson e pergunta assim: Milson, quem é você? Quem é você, Neirinha? Quem é você, Célio? Quem é você, Sueli? O que vocês respondem para a pessoa? O que é que define a gente nessa vida? Quem sou eu? Como eu me defino? Como as pessoas me definem? Porque as pessoas falam de nós o tempo todo. Eu só não sei o que elas falam. Eu vejo o que elas falavam de Moisés, eu vi o que elas falaram sobre Grace Smith, né? E nesse momento eu queria deixar com vocês apenas 3 pequenas considerações desse texto. A primeira é o que definia Moisés. E lá no verso 5 diz assim: Moisés, servo do Senhor. Servo do Senhor. Rapaz, me lembro de um convite que o Samuel recebeu para pregar. Nosso Samuel aí. E o Samuel recebeu para pregar e o camarada perguntou para ele assim: olha, o que eu coloco no folder do convite? Eu coloco o quê? Eu coloco missionário, pastor, bispo, o que eu coloco? E o Samuel falou assim: não, meu irmão, coloca aí aquele palavreado simplesinho do Samuel, coloca aí, ó, servo do Senhor tá bom, né?
É a definição que Moisés ele dá. Interessante que se você pegar a biografia de Moisés, no mínimo ele poderia colocar aqui pastor de ovelhas, porque ele foi pastor 40 anos. Mas não. Moisés ele poderia colocar, sabe o quê? Ou Deus poderia colocar, ou o próprio Moisés se identificar, sabe como o quê? Como príncipe egípcio, porque Moisés, ele era um príncipe. Ele poderia colocar ainda, sabe o quê? Olha, o maior estadista que a terra já teve, o homem que é capaz de, pelo poder de Deus, ele pegar 3 milhões de pessoas, escravas de uma nação, e entregar no outro lado do deserto, 40 anos depois, uma nação com nome, com identidade, que vencia todos os seus inimigos, e essa nação foi conduzida pelas mãos de Moisés, com o poder de Deus, durante 40 anos. Mas sabe o que está aparecendo aqui na palavra de Deus? Não aparece príncipe egípcio, não aparece o maior líder que a humanidade já teve. Sabe o que aparece? Servo do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Você já parou para pensar na arrogância que a gente tem? Da gente dar uma carteirada e falar com um camarada assim, olha, sabe com quem você está falando? Você sabe o que eu sou? O que define você? O apóstolo Paulo, Romanos 1:1, quando ele começa a escrever suas cartas, ele diz assim, Paulo, servo do Senhor. Servo do Senhor. É muito interessante, né? Que o nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. E Saulo, que vem do Saul, significa grande, mas Paulo significa pequeno. Então, na conversão, a primeira coisa que Paulo faz é não fazer mais questão de ser grande, agora ele queria ser pequeno, né? E eu olho para esses homens, eles se tornam essa grande referência exatamente por isso, sabe por quê? Porque eles não eram conhecidos por aquilo que eles tinham escrito nos diplomas. Tanto Paulo quanto Moisés fizeram as melhores faculdades do mundo em sua época. Eles eram pessoas e personalidades muito bem relacionadas, mas eles queriam ser conhecidos como servo de Deus. E sabe o que Deus faz com Moisés? O servo, ele torna ele um herói. E capítulo 11, 27 de Hebreus, a Bíblia diz que Moisés, ele ficou firme porque ele via aquilo que era invisível. Sabe por quê? Seus olhos estavam numa referência, e a referência de Moisés era o Deus que havia feito promessas para ele. Interessante que a definição de fé que define Moisés como um herói, lá em Hebreus 1:1, diz o seguinte: a fé é a convicção das coisas que não se veem. Não é o sonho, nem a esperança das coisas que não se veem, não. É a convicção. É fato. São fatos, é o que a Bíblia está falando. Eles existem. E Moisés, ele é definido como herói porque ele cria tanto nisso que a referência dele, o olhar dele estava sobre Deus o tempo inteiro. Gente, eu confesso uma coisa para vocês, eu me preocupo muito nos últimos anos com as nossas raízes, com quem tem sido os nossos referenciais nessa vida, com aquilo que está sendo colocado dentro da nossa casa, para quem os nossos filhos têm olhado. Não é incomum se você pegar os filhos das pessoas hoje e você vê que a maioria do tempo eles vão passar com um celularzinho, com um game, ou com uma historinha, ou com a Peppa, ou com qualquer outra coisa ali. E nós também, nós da minha geração, nós tivemos as nossas referências e como nós nos relacionamos com as referências que nós temos. É só você olhar para a mídia. Por exemplo, havia um escritor, um camarada extraordinário, eu gosto muito dele. Se você quiser pesquisar sobre ele, pesquisa aí no Google uma hora, no YouTube, Ariano Suassuna.
O Ariano Suassuna, ele era um escritor paraibano e ele morou durante muitos anos, depois de casado, no Recife. Ele morreu em 2014 e o Ariano Suassuna era muito religioso e ele era muito determinado e ele não escondia o seu ponto de vista sobre as coisas. E um determinado dia, o Ariano Suassuna, ele falou o seguinte: olha, eu me admiro da nossa nação. E ele falava da nação brasileira e da nossa religião, entre aspas. Ele disse o seguinte: nós perdemos o senso de indignação. A gente vê as coisas erradas e nós perdemos o senso de indignação. E ele citou, eu vou citar para vocês, Ariano Suassuna disse o seguinte: eu vou citar para vocês uma música de Cazuza. E ele citou a música dizendo o seguinte: meus heróis, Cazuza escreveu e cantava isso, meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Meus heróis morreram de overdose. O Suassuna, ele olha para isso e fala assim: olha, isso aqui, essa frase do Cazuza, isso deveria deixar a gente indignado. Indignado. Quem eram os heróis de Cazuza? Era quem? Era Bon Scott, que morreu asfixiado no seu próprio vômito, o cantor da banda AC/DC. Era Jimi Hendrix, era Janis Joplin, que morreu de overdose aos 27 anos. Alguém que morre de overdose é herói de alguém? Você quer um herói? Você tem um herói dessa forma? E Ariano Suassuna, ele diz o seguinte, que isso deveria deixar indignado a gente, porque Cazuza, ele era alguém que ele era digno de misericórdia, ele era digno de compaixão, ele era digno de pena. Mas sabe o que aconteceu e o que acontece até hoje? A mídia exalta o Cazuza como se ele fosse uma das maiores personalidades que viveu na nossa terra. E a mídia continua enfiando isso na nossa cabeça. Eles fizeram um filme sobre a vida de Cazuza. E esse filme influenciou e influencia uma infinidade de jovens como se Cazuza fosse um herói. A sua mãe dá entrevista como se o seu filho fosse uma das pessoas mais bem-sucedidas nessa vida. Esses são os nossos heróis aí. As pessoas que têm sido plantado na sua mente, na minha mente. E eu quero dizer uma coisa para você: se os heróis do Cazuza morreram de overdose, eu quero ser amigo dos inimigos dele que estão no poder. Eu não quero ter os mesmos heróis que ele teve. Porque as influências dele foram as piores possíveis. As piores. Eu olho para a vida de Cazuza e eu vejo que Cazuza, ele não entendeu como a vida era breve e ele não entendeu que ele teria um encontro com Jesus muito antes do que ele imaginava de vida. E ele sobe num palco, dá uma tragada num cigarro de maconha e solta para o ar dizendo assim: ei Deus, essa aí é para o Senhor. Como se Deus não fosse ninguém, não fosse o dono do universo. Quem são suas referências? Quem são os seus heróis? Quem são? Moisés, ele não tirava os olhos de Deus. Eu olho para Davi, Salmo 16, verso 3, a Bíblia diz assim: quanto aos santos que há na terra, a outra versão vai dizer, quanto aos notáveis, são eles em quem eu tenho colocado o meu olhar. Quem são seus heróis, cara? Quem são? Sabe, há pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, eu fui até um lugar e eu gosto muito de citar pessoas. Eu cito muito o irmão Argemiro, eu cito muito o irmão Gentil, eu cito muito o Aguimar, eu cito muita gente, eu cito o Aleph, né? Cito tantas outras pessoas, cito o Edu,
eu cito Felipe, eu cito muito o Tiago Barreto, são pessoas que me inspiram a minha vida, a Neire, são pessoas que têm me ajudado na minha caminhada, e eu tive com esse garoto, e esse garoto era um garoto que eu citava ele em quase todas as mensagens, e houve uma mensagem em que eu pregava, e ele havia uma citação a respeito dele, estava lá o nome dele, duas vezes, e eu havia pregado aquela mensagem naquela semana. Mas sabe o que aconteceu? Aquele garoto deixou de ser referência para mim. Porque ele começou a prestar atenção em outras coisas. E ele se desviou. E ele não era a mesma pessoa que ele era. E eu tive que ir lá, aonde o nome dele estava gravado, na minha folha, no meu esboço. E eu risquei o nome dele. E aquele garoto queria muito conversar comigo. Nós entramos dentro de um quarto, lá na casa da minha mãe, e eu falei para ele assim, eu quero te mostrar uma coisa. E eu mostrei para ele o nome dele riscado, duas vezes, e disse para ele assim, houve um dia em que eu podia olhar para você e ver em você uma referência para a minha vida. Mas, infelizmente, hoje eu tive que riscar o seu nome. Eu olhei para aquele menino, sabe? E o olhar daquele menino provou para mim, naquele momento, que não vale a pena deixar de olhar para o Senhor e querer viver a nossa vida. O que define você? O que as pessoas falam a respeito de você? De Moisés, elas diziam assim, servo do Senhor. Servo do Senhor. Segundo lugar, verso 10, me chama muito a atenção, é que a intimidade de Moisés com Deus formou o seu caráter. Eu leio aqui, a quem o Senhor conhecesse face a face, King James, com quem Yahvé dialogasse face a face. É interessante que um judeu, quando ele escrevia e transcrevia suas leis e as escrituras sagradas, quando ele ia escrever a palavra, o nome de Deus, Yahvé em hebraico, ele lavava suas mãos. E se ele escrevesse num texto 20 vezes, ele lavava sua mão 20 vezes. Mas sabe o que acontece? Moisés, ele não lavava as mãos para escrever o nome de Yahvé, não. Isso era religião. A Bíblia diz que Yahvé era amigo íntimo de Moisés. E eu abro a Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. É um momento muito difícil no deserto com o povo de Israel. E Deus, ele quer que Moisés vá, e ele vai falar assim para Moisés, eu vou mandar um anjo adiante de você. E Moisés, ele se vira para Deus e fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tiro o meu pé desse lugar. Eu não saio daqui, por nada, se o Senhor não fosse comigo, se o Senhor não for comigo. Eu olho para essa intimidade, eu olho para a intimidade que algumas pessoas que viveram conosco tiveram com o nosso Deus. Rapaz, eu vejo algumas pessoas hoje, e eu falo assim, rapaz, que pessoas extraordinárias. Como elas dizem para a gente coisas profundas, como o seu Argimiro ensinava para a gente, sem ter sequer um diploma na sua gaveta. E quando ele abria a boca, aquele sorrisinho, aquele dentinho de ouro dele, aquilo para nós fazia toda a diferença, porque ali estava contido todo o conhecimento que não vinha do banco de uma escola, aquilo vinha direto do céu, do trono do Deus, que era o Deus íntimo dele, e aquilo impactava a vida da gente de um tal jeito. E eu olho, cara, é interessante, não ficou com ele, não, ele foi embora, ele foi para o Senhor íntimo dele, mas ele deixou isso com Samuel. Deixou isso com a Selma. A mesma intimidade que ele tinha. E o interessante é que esses homens, eles estão conosco. E eu olho para nós, eu quero dizer para você, cara, que está aí, você que veio essa noite com a gente, rapaz, se agarra nessas pessoas.
nessas pessoas que têm intimidade com Deus. Olha para elas, fica com elas, não larga elas para nada. Eu estava conversando com a Alecilda antes de ontem, e a Alecilda é uma menina que eu já citei pregando para vocês. Ela tem quase 14 anos que ela luta contra uma doença, e ela já fez centenas de quimioterapias, mas muitas quimioterapias, muitas mesmo, quase 14 anos. E essa semana a gente estava conversando sobre o céu. E a gente conversando sobre o céu, a Alecilda falava assim: Joaquim, eu imagino o céu como tendo um montão de fonte de chocolate meio amargo, e aquelas fontes, elas vão soltando o chocolate, e o chocolate vai correndo ali, como se fosse um riacho, e a gente pode comer aquele chocolate à vontade, e aquele chocolate não engorda. Eu falei assim: eu quero ir para esse céu também, eu quero para esse céu de chocolate meio amargo, eu quero estar lá. E a gente começou a falar do céu, da maneira que a gente vê, as coisas que a gente olha, mas no final, a Alecilda, ela falou assim: Joaquim, mas tem uma coisa que é mais maravilhosa ainda do que as fontes de chocolate meio amargo. E eu falei: o que é, Ale? Ela falou assim: é que eu vou ter o privilégio de estar sentado no colo do meu pai. Eu vou poder abraçar o meu pai, o meu Deus. Eu vou poder receber o beijo dele. E eu fiquei olhando aquele desejo, com essa luta que ela tem com relação à vida dela, com a saúde dela, mas no final da conversa ela disse assim: como é diferente para a gente que tem esperança. Sabe por quê? Porque a Lê, ela se cercou de pessoas que durante essa vida e essa luta têm abençoado a vida dela, né? A Miriam, eu não sei se a Miriam está conosco nessa noite, a Miriam postou no começo da semana algo no grupo da Casa de Oração de Jardim Peri, dizendo assim: esse ano tem sido um ano de colheita. Ou seja, Deus tem levado para eles e tem tirado da terra muitas pessoas queridas, né? E a gente poderia citar várias delas. Essa semana morreu, na terça-feira, um irmão que frequentou muito a igreja do Jardim Peri, que era o seu Otalípio. E o seu Otalípio, ele deixou muitos filhos na fé por onde ele passou, e ele morreu com 95 anos. Eu conheço bem o contexto do seu Otalípio, e é lógico que ele tinha muitas coisas que de fato a gente não concordava com ele. E ele tinha os problemas dele de relacionamento, mas ele era um grande homem de Deus, ele tinha muita intimidade com Deus, como Moisés teve, né? E eu aprendi uma coisa que eu vinha conhecer profundamente na capelania, agora há cerca de 7 anos atrás, que é palavra-chave. Ou seja, você vai pregar para alguém, você vai fazer uma visita para alguém, você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa vai falar com você. E dependendo de para onde o rumo da conversa for, você vai descobrir qual é a maior necessidade daquela pessoa e você vai poder falar a respeito de Deus com aquela pessoa. E eu me lembro de uma história do seu Otalípio, do irmão Otalípio, muito interessante, há mais ou menos uns 35 anos atrás. Olha como tem tempo isso, né? E eu me lembro que lá em Menino Jesus havia um homem que aquele camarada, ele era duro demais contra o evangelho, ele abominava a presença de crente na casa dele. Eu acho que talvez porque naquela ocasião o crente queria chegar e enfiar a goela abaixo à força, né? As convicções a respeito dele. E o evangelho não é assim. O evangelho não é por força nem por violência, é pelo Espírito, né? E eu me lembro que o Zé Roberto, ele já havia feito muita gente correr da casa dele. E aí um dia o seu Otalípio chegou lá e eles propuseram ao seu Otalípio fazer uma visita ao Zé Roberto. E eles me chamaram para dirigir o Fusquinha da igreja para levar o senhor Otalípio e um outro ancião da casa de oração, que era o seu Joaquim Pedro. E eu falei assim: rapaz, show de bola, eu quero ver isso. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para ele correr de lá, o Zé Roberto colocar ele correr, eu vou ficar com o motor do Fusquinha ligado. E eu fui levar o senhor Otalípio, né? E aí chegamos lá, rapaz, fomos recebidos com muito carinho e tal, deram um café para nós, daquele café do interior, que você olha assim no copo,
no copinho, você vê do outro lado tudo aquilo que está se passando. Aquele cafezinho fraquinho, né? Bebemos café e eu fiquei na expectativa. Eu quero ver o que o Otalípio vai falar. Quero ver quanto tempo vai demorar para o Zé Roberto mandar o Otalípio embora. O senhor Otalípio não falou absolutamente nada. Ele começou a conversar com o Zé Roberto a respeito das coisas da roça. E o Zé Roberto começou a falar. E ele foi falando. E houve um determinado ponto que o Zé Roberto disse o seguinte: olha, havia um tempo atrás em que a gente colhia o café e a gente podia guardar as sacas de café e sobrava café e dinheiro para a gente tinha dinheiro para comprar tudo, mas hoje a gente não tem dinheiro para comprar nada. O dinheiro que a gente ganha mal dá para a gente pagar as nossas contas. E aí o Zé Roberto terminou de falar. E aí o senhor Otalípio falou assim: olha, isso é o que Deus fala mesmo. Deus falou, seu Zé Roberto, que um dia seria exatamente assim. Você quer ver? E ele abriu a Bíblia dele em Ageu e ele leu o versículo 6, que a Bíblia diz o seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Versículo 9, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. E ele leu isso, e ele começou a pregar a palavra de Deus para o Zé Roberto através desse texto. E sabe o que aconteceu? Nós ganhamos naquela casa algo que nenhum pregador havia ganho: o segundo café. Ao sair para casa, o segundo café. E o Zé Roberto ouviu a palavra de Deus, sabe por quê? Porque esse homem chamado Otalípio, ele tinha intimidade com Deus e ele tinha intimidade com a palavra de Deus. Como a Lecilda, enfrentando o seu câncer há quase 14 anos, ela tem intimidade com Deus. Como Moisés tinha, como o seu Admiro tinha, como Samuel, Aguimar, Admilson e tantos outros têm. A minha pergunta é: você é íntimo de Deus? Você conhece a palavra dele? A ponto de chegar em qualquer lugar e poder dividir isso com os outros? Então, primeiro, o que definia Moisés? Segundo, a intimidade de Moisés com Deus. Terceiro, para terminar, né? Já está na hora para a gente terminar, o desejo que Deus tem, versículo 10, de ter outros amigos como Moisés. Versículo 10, nunca mais se levantou outro homem como Moisés, com quem Deus falara face a face. Eu olho para esse texto aqui, e a título de observação eu quero dizer para você: Moisés, ele viveu no século XV. Provavelmente esse livro aqui, ele tenha sido escrito, tenha sido colocado no papel no século VII, o que quer dizer que se passaram cerca de 800 anos, e 800 anos depois, Deus diz assim: ainda não se levantou nenhum amigo tão íntimo meu como era Moisés. E aqui, irmãos, eu aprendo duas coisas. A primeira é a singularidade que Deus olha para a gente nessa vida. Ou seja, não há nenhum outro nessa terra, nessa grande terra, como você. Deus o ama do jeitinho que você é. Ele conhece você intimamente. Você é único, singular. Não existe ninguém parecido com você. É interessante que há muitos anos atrás, quando eu estava vivendo uma vida toda errada, um garoto chamado Décio, era um jovem aqui da igreja do Jardim de Vila Baeta Neves. Eu estava aqui pela rua e ele chegou para mim, ele me deu um pequeno livro do Caio Fábio que contava a história de alguns peixinhos, e aquilo que os peixinhos tinham de mais bonito, as cores, os desenhos,
e aquele homem, ele dizia o seguinte: olha, do mesmo jeito que Deus não repete um desenho sequer na variedade de peixinhos, Deus também olha para você e você é único, singular, você é outro sem igual para Deus. E naquele dia eu aprendi que Deus olhava para mim de uma forma muito especial e que Ele me amava demais. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós não chegamos ainda onde nós podemos chegar. Nunca mais, nunca mais. Não houve ainda outro como Moisés. Que declaração de Deus para aquele homem. E ao mesmo tempo, por que eu não tomo lugar de Moisés? Será que eu não parei para prestar atenção na vida ainda, gente? Vocês sabem, acompanharam, e eu falei sobre isso a primeira vez que preguei para vocês, durante essa pandemia, que eu acompanhei um parente do Renan, um tio do Renan, durante cerca de 60 dias até o hospital. E era uma situação muito triste, porque eu conversava com ele, mas ele não podia falar por causa do seu câncer na boca, ele tinha muitas dificuldades, e aquele homem, infelizmente, cuidando dele, vendo as outras pessoas, Deus ele mostrou para mim de muito perto a miséria humana. E às vezes com a sua boca muito inflamada, quando ele ia conversar, cheirava mal. E ele ficava todo preocupado com aquilo, de modo que ele falava muito pouco. Mas houve um dia em que eu preguei para ele várias vezes, mas houve um dia, e no último dia em que eu vi aquele homem na minha vida, eu cheguei perto daquele homem e eu perguntei para ele assim: Cláudio, você já recebeu a Jesus como seu Salvador, Cláudio? E ele olhou para mim e falou assim, ele não podia falar. E eu perguntei: você já pediu perdão de todos os seus pecados, Cláudio? Para esse Jesus, ele pode te perdoar. E aquele homem, então, ele começou a chorar copiosamente. E ele chorava, e eu dizendo para ele: Cláudio, feche seus olhos. Ora aí onde você está. E diz a Jesus assim: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Eu vivi uma vida toda errada. Mas eu quero o seu perdão e a sua misericórdia, eu quero receber Jesus Cristo como Salvador. Eu fui embora aquele dia, irmãos, arrasado, e eu recebi a notícia da morte do Cláudio. Isso foi uma terça-feira. O Cláudio faleceu no sábado. No sábado. Aquele foi o último contato que eu tive com o Cláudio. E Deus, ele me mostrou naquele dia o quanto não vale a pena, irmãos, uma história de uma vida vivida longe de Deus. Sabe por quê? Porque no final, a única coisa que vai interessar é se você é íntimo de Deus, se você é servo dele ou não. E eu quero terminar nessa noite. Ontem a gente mostrou um vídeo, mas pelo Face não vai dar para isso acontecer. Eu quero terminar desafiando você a terminarmos nessa noite com essa palavra que diz: nunca mais houve alguém como Moisés. Eu quero dizer a você que o mesmo prazer que Moisés tinha de Deus andar com ele lado a lado, é o prazer que Deus continua tendo de ter a minha companhia e a sua companhia junto com ele. É eu e você não darmos um passo durante a semana, nenhum passo sequer, que Deus não possa ir com a gente. Que a gente sinta paz somente quando Deus estiver presente. Eu não sei. Eu não sei se o olhar de Deus tem trazido para você paz, alegria, felicidade. Não sei se Deus pode entrar no seu quarto quando você está sozinho, você, seu telefone, seu computador. Não sei se Deus tem sido íntimo de você e sua esposa. Não sei se Deus tem sido íntimo de você
no seu namoro, na sua vida. Eu não sei. Eu não sei se você é alguém como Moisés, que passa tanto tempo na presença de Deus, que quando sai de lá, as pessoas olham em você e elas veem a glória de Deus no seu rosto, como elas viam no rosto de Moisés. Eu não sei. O que eu estou dizendo para você é que Deus nessa noite está dizendo assim: eu ainda procuro amigos para conversarem comigo face a face, como Moisés era. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja esse amigo. E eu queria terminar dizendo a você, olha, se isso não aconteceu, se você ainda não se sente tão à vontade assim na presença de Deus, chama Ele nesse momento. Feche os seus olhos e diz a Ele assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu não quero ter outra referência que não seja o Senhor. Eu quero ser teu servo. Eu quero ser íntimo do Senhor. E eu quero ocupar o lugar de Moisés e ser esse amigo com quem o Senhor tem prazer de conversar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa noite. E que te dê não só uma noite, mas uma semana abençoada na presença dEle. Eu vou cantar só mais uma música e a gente vai estar orando e terminando esses momentos dessa noite. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a sua voz quero ouvir. Quero me apaixonar para sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, Senhor. Gente, foi uma honra para nós, um prazer a gente estar junto com vocês nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado porque nessa noite o Senhor falou ao nosso coração mais uma vez. E o Senhor nos trouxe a sua palavra dessa maneira tão especial. E, ó Pai, nós queremos, em nome de Jesus, nós queremos ter a referência do Senhor nas nossas vidas. Que a gente se cerque, ó Pai, de pessoas que elas mostram no seu caráter, na sua vida, na sua conduta, a tua pessoa, o teu caráter, a pessoa do Senhor Jesus, o teu Filho.
E que a gente olhe, se mire, espelhe nessas pessoas, para que a gente jamais se desvie da sua palavra. E que a raiz da sua palavra, a intimidade com a sua pessoa, ela esteja tão arraigada no nosso coração, que ainda que um dos teus filhos tropece e caia, que nada nos tire do teu caminho, da tua presença. Porque no final de todas as coisas, o que vai valer é se nós fomos teus servos nessa vida. Se nós tivemos intimidade com o Senhor. E se nós fomos teus amigos a ponto do Senhor ter prazer na nossa pessoa. Então abençoa os teus filhos, aqueles que estão já há tanto tempo sem reunir, sem se ver, sem sentir o calor um dos outros, mas que essa noite, ó Pai, sejam momentos em que eles possam sentir a presença do Deus que tem prazer em se relacionar com a gente e que clama a nossa companhia, que clama, que deseja a nossa amizade. É muito interessante isso, porque nós é que precisamos de Deus, mas Ele tem desejo de estar com a gente. Então que essa palavra fique no coração de cada um dos seus servos. Abençoe a igreja de Jardim Peri, Pai. Cada um que está linkado nesse momento, nesse canal. E que essa semana seja uma semana de bênçãos, vivida na Tua presença. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E foi um grande prazer estar com você, tá bom? Beijo, boa semana, amo vocês, ok?